Juízes, capítulo 10. E tiraram os deuses alheios do meio de si, e serviram ao Senhor. Então, já não pôde ele reter a sua compaixão, por causa da desgraça de Israel. Versículo 16. Novamente, tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, de forma que acendeu-se a ira do Senhor contra Israel, e foram entregues nas mãos dos filisteus e dos filhos de Amon, cujos deuses escolheram servir. No entanto, a opressão destes povos sobre a nação eleita foi tão grande, de maneira que Israel se viu muito angustiado. E como nas situações anteriores, clamaram ao Senhor para que os livrasse das mãos daqueles povos pagãos. Nesta circunstância, porém, a resposta de Deus foi diferente e intrigante. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Então, os filhos de Israel insistiram, voltando a clamar ao Senhor. Só que desta vez, eles não apenas clamaram, mas tomaram uma atitude, livrando-se dos deuses estranhos do meio de si e servindo somente ao Senhor. E mediante aquele reavivamento e reforma, Deus não mais pôde reter a sua compaixão. Você pode ter se questionado após a leitura de hoje. Quer dizer que Deus se cansou das idas e vindas de Israel e deu as costas quando eles clamaram? Era como se dissesse: não escolheram servir após outros deuses? Por que eles não os livram agora? Mas não foi esta a intenção do Senhor. Esta não é a interpretação correta do caráter de Deus, mas um julgamento conforme a natureza humana. Na verdade, o Senhor esperava uma entrega completa de seu povo e não simplesmente um pedido de socorro. Eis o que Deus espera de seus filhos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. A expressão se exige uma condição. Deus está pronto a nos ouvir, perdoar e curar, se antes estivermos dispostos a nos humilhar, orar, buscar a sua face e mudar a direção de nossa vida. Ora, é muito fácil para nós lermos a história dos filhos de Israel e julgá-los por suas ações. E nós, amados, ainda existem ídolos em nossa vida que nos afastam de Deus? Pode ser a televisão, a vaidade, a internet, as redes sociais, o excesso de trabalho, a fofoca, a gula ou até mesmo uma pessoa. O que você precisa tirar do meio de si para que então possa servir com integridade ao Senhor? Foi quando Israel orou, se humilhou, buscou o Senhor e se converteu, tirando do meio de si as abominações, que Deus não pôde mais reter a sua compaixão. Quando o Senhor é o único Senhor em nossa vida, não temos o que temer, pois feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Salmo 33, versículo 12. Ele move céus e terra em favor de um filho que se arrepende, porque a redenção da nossa alma, meus irmãos, é caríssima. Salmo 49, versículo 8. Quem foi que disse que você e eu não valemos nada? Nós valemos o que Deus tinha de mais precioso, o seu único Filho. Nós valemos o precioso sangue do Cordeiro de Deus. E foi por Deus nos amar tanto que Ele não pôde reter a sua compaixão, nos dando o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Não podemos esperar a redenção se a trocamos pelas coisas banais deste mundo, porque qualquer escolha que façamos ao lado de Deus,
Qualquer coisa que abandonemos por amor a Jesus não se compara e nunca poderá ser comparado ao que Deus fez por nós e à eternidade que Ele nos prometeu. Foi por isso que Josué proferiu palavras de decisão ao povo. Escolhei a quem servais. Josué capítulo 24, versículo 15. Porque é uma questão de escolha, de decisão pessoal. Como Jesus mesmo advertiu, ninguém pode servir a dois senhores. Mateus capítulo 6, versículo 24. Não dá para dividir o nosso coração entre Deus e os ídolos que nos levam a um caminho diferente de sua vontade. Quando o povo não apenas clamou, mas agiu, alcançou a misericórdia de Deus. Compreendem? Agora é o tempo de profundo exame do coração e de termos a nossa vida transformada pelo Espírito Santo. É agora. Cristo está às portas. Hoje a palavra nos admoesta. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. É tempo de reavivamento e reforma que deve começar na minha e na sua vida. O Senhor procura pelos fiéis da terra. Quem será o homem, a mulher, que começará a pelejar contra as abominações que se cometem no meio do povo de Deus? Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 4, versículo 6. É hora de clamarmos como nunca antes pelo Espírito Santo, seguindo o supremo exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, erguendo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios capítulo 6, versículos 17 ao 18. Vigiemos e oremos. Bom dia, filhos da obediência. Rosana Garcia Barros.